O bebê do milionário não dormia nenhuma noite até que a médica percebeu algo que ninguém viu antes. Bruno estava parado no corredor da mansão, observando a doutora Patrícia, segurando seu filho nos braços com um olhar atento que ele nunca tinha visto em nenhum outro médico, enquanto o pequeno Mateus finalmente respirava tranquilo. Bruno sentiu o peso do silêncio pela primeira vez em meses. E aquilo o assustou mais do que todos os gritos noturnos que tinham ecoado pela casa desde que Mateus nasceu, porque agora o bebê estava quieto nos braços da doutora Patrícia. E ele não sabia se isso era bom ou se era o começo de algo pior. Então ele deu um passo à frente e parou no meio da sala sem saber exatamente o que fazer ou dizer, enquanto observava aquela mulher de jaleco branco que tinha chegado ali apenas 2 horas atrás. Trazida pela babá que insistiu dizendo que ela era diferente dos outros médicos. A doutora Patrícia levantou os olhos do rosto de Mateus e olhou diretamente para Bruno com uma expressão séria, mas calma, e então ela falou: Senhor Bruno, preciso fazer algumas perguntas sobre a rotina do Mateus, e preciso que o senhor seja completamente honesto comigo. Bruno assentiu com a cabeça e cruzou os braços na frente do peito tentando controlar o tremor que tomava conta das suas mãos, porque nos últimos 4 meses, ele tinha ouvido tantos diagnósticos diferentes, tantas explicações médicas complicadas, que nunca levavam a lugar nenhum, e agora ele estava cansado de esperar por respostas que ninguém conseguia dar. Ele tinha levado Mateus a 17 médicos diferentes, todos especialistas renomados com consultórios nas regiões mais nobres da cidade, homens e mulheres com diplomas pendurados nas paredes e anos de experiência. Mas nenhum deles conseguiu explicar por que um bebê saudável que nasceu com 3,4 kg estava perdendo peso sem parar e chorando todas as noites sem conseguir dormir mais do que 20 minutos seguidos. A primeira vez que Bruno percebeu que algo estava errado foi quando Mateus completou 2 meses, e a enfermeira do posto de saúde comentou durante a consulta de rotina que o bebê tinha perdido 200 gramas desde a última pesagem. E na época, Bruno não deu muita importância porque a enfermeira disse que isso podia acontecer, que às vezes os bebês tinham variações de peso normais. Mas quando voltaram para casa naquele dia, Adriana ficou obcecada com a balança e começou a pesar. Mateus todos os dias, e em uma semana, o bebê tinha perdido mais 300 gramas. Foi aí que começou a busca desesperada por respostas. Foi aí que a vida da família inteira virou de cabeça para baixo, e tudo passou a girar em torno de consultas médicas, exames de laboratório, internações hospitalares e noites sem dormir. Pode perguntar o que quiser, doutora. A doutora Patrícia ajeitou Mateus nos braços e continuou balançando o corpo de leve, enquanto olhava para Bruno com atenção. E então ela começou a fazer perguntas que nenhum outro médico tinha feito antes. Perguntas sobre detalhes pequenos que pareciam irrelevantes, mas que ela tratava como se fossem as coisas mais importantes do mundo. O Mateus dorme no quarto com vocês ou no berçário? Bruno franziu a testa porque aquilo parecia uma pergunta estranha vinda de uma médica que deveria estar preocupada com exames e diagnósticos. Mas ele respondeu mesmo assim: ele dorme no berçário, no 2º andar. Mas minha esposa Adriana passa a maior parte da noite lá porque ele acorda o tempo todo chorando. A doutora Patrícia assentiu com a cabeça e continuou fazendo perguntas, sem tirar os olhos de Mateus, que agora estava completamente relaxado nos braços dela, com a cabecinha apoiada no peito do jaleco branco. Bruno observou a cena e sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de gratidão e inveja, porque ele nunca tinha conseguido fazer o filho dele dormir daquele jeito. Nunca tinha visto Mateus tão calmo e tranquilo nos braços de ninguém, nem nos dele, nem nos de Adriana, nem nos de Sônia, que passava o dia inteiro tentando acalmar o bebê sem muito sucesso. E quem mais cuida do Mateus durante o dia? Bruno olhou para o corredor e viu Sônia, a babá que tinha trabalhado para a família dele nos últimos 10 anos, parada perto da porta da cozinha observando tudo com uma expressão preocupada no rosto. E então ele respondeu: a Sônia cuida dele durante o dia enquanto eu trabalho e minha esposa descansa. E também temos uma enfermeira particular que vem 3 vezes por semana para fazer os cuidados básicos e aplicar as vitaminas que os médicos receitaram. A doutora Patrícia fez mais algumas perguntas sobre a alimentação de Mateus, sobre os horários das mamadeiras, sobre a temperatura do quarto, sobre os produtos que usavam para lavar as roupas dele,
E Bruno respondeu tudo com paciência mesmo sem entender aonde aquilo ia levar, porque no fundo ele já tinha desistido de acreditar que alguém conseguiria descobrir o que estava acontecendo com seu filho. Bruno tinha gastado mais de